Bom dia, turma. Nós vamos retomar aqui o nosso estudo. Espero que vocês estejam bem após esse período de férias aí. E nós vamos agora retomar. Vamos dar continuidade no nosso conteúdo. Agora nós vamos usar o livro número 2, volume número 2, a partir do primeiro capítulo do volume 2. E aí esse livro ele vai trazer um assunto de suma importância para o nosso aprendizado matemático, que são os produtos notáveis e a fatoração. Então eu costumo sempre dizer para o meu aluno que esse é um dos assuntos fundamentais para que o aluno tenha êxito no nono, no primeiro e segundo e terceiro ano do ensino médio. Obviamente que não é só esse assunto, mas tu sempre vai estar se deparando com um produto notável ou uma fatoração. Então é um assunto que você deve ter uma atenção redobrada e de fato aprender como desenvolver um produto notável e como fatorar, obviamente, um polinômio. Então foi por isso que nós estudamos monômios e os polinômios. Então agora nós vamos pegar os polinômios e vamos desenvolver através de um produto notável e depois vamos pegar esse mesmo polinômio e vamos fatorar. Então o primeiro produto notável que nós vamos ver hoje é o quadrado da soma de dois termos e em seguida vamos ver o quadrado da diferença de dois termos. Então vamos lá ver como é que a gente desenvolve isso. Então aqui. Então primeiro, quadrado da soma de dois termos. Então nós vamos considerar dois números que eu estou dizendo aqui que vai ser A e B e esses números vão ser números reais. E aí eu coloquei os números reais com asterisco, né? Quando eu coloco o asterisco, estou dizendo que ele não pode ser zero, nenhum dos dois números, tá? Então é qualquer número real menos o zero. Então se ele quer o quadrado da soma de dois termos, então eu vou ter isso, ó, A mais B ao quadrado. Então você deve lembrar que isso aqui é uma potência. A base é A mais B e o expoente é 2, é o quadrado. Então, se você for desenvolver a potência, você tem que multiplicar isso aqui duas vezes, né? A mais B vezes A mais B. E aí você aplica a propriedade distributiva, né? Então, você pega esse termo e multiplica com todo mundo aqui, e esse termo multiplica com todo mundo aqui, sempre lembrando do jogo de sinais. Então, é isso que nós vamos ver. Então, tá aqui, A mais B vezes A mais B. Então, A vezes A ao quadrado. Mais vezes mais é mais, A vezes B, A vezes B. Agora você pega esse termo aqui e multiplica com todos daqui. Mais vezes mais é mais, B vezes A ou A vezes B é a mesma coisa porque é um produto e a multiplicação ela é comutativa. E mais vezes mais é mais, B vezes B, B ao quadrado. E agora você vai olhar para essa expressão, depois que você aplicou aqui a propriedade distributiva, e vai ver que tem termos semelhantes aqui, ó. Um AB mais um AB. Então você pode somar, porque eles são semelhantes, a mesma parte literal. Um AB mais um AB vai dar 2 ABs. Então ficou A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Então se você desenvolver A mais B ao quadrado, o que vai dar? Vai dar A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. É isso que é o quadrado da soma de dois termos. Obviamente que a gente não vai fazer assim. A gente não vai usar sempre a propriedade de potência aqui, né? A definição de potência, melhor dizendo, né? Nós não vamos multiplicar duas vezes. Nós vamos sempre fazer assim, ó. Vamos considerar o A como o primeiro termo e o B como o segundo. Então, toda vez que você tiver o quadrado da soma de dois termos, você vai desenvolver assim, ó. É o quadrado do primeiro mais, aqui mais, duas vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. É assim que a gente vai desenvolver. Nós não vamos fazer essa multiplicação aqui. Mas eu preciso saber que isso aqui vem disso. Então, se eu esquecer que é o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, eu posso fazer assim. Mas eu tenho que sempre lembrar disso aqui. Por isso que é chamado de produto notável, é algo notável. Então eu não preciso fazer desenvolvimento. E agora vamos ver aqui a interpretação geométrica do quadrado da soma de dois termos. Então aqui está aqui, eu desenhei aqui um quadrado grande e dividi esse quadrado em outros 4 quadriláteros, sendo que 2 são quadrados, esses aqui, e 2 são retângulos. E aí eu quero calcular a área total, sendo que
esse tamanho é A e esse tamanho é B. Então, o lado do quadrado grandão é A mais B. Só que eu vou calcular a área total por partes. Eu vou calcular essa área, essa e essa. Depois eu vou somar. Quando eu somar, eu vou ter a área total. Então, aqui nós vamos notar o teu livro, o volume 2, ele chama a área de S, lá do inglês, de space. Então, eu vou colocar aqui a área 1, que eu vou chamar de S1. E essa área aqui eu vou chamar de S2. Essa área aqui eu vou chamar de S3. E essa área aqui eu vou chamar de S4. Então, quando eu somar essas 4 áreas, eu vou ter a área total, que eu vou chamar de ST, por exemplo. Lembrando que isso aqui é um quadrado. Então, se é um quadrado, todos os lados são congruentes, né? Tem a mesma medida. Então, se aqui é A, aqui é A, aqui é A, aqui é A. Então, como é calcular a área de quadrado? É base vezes altura. Então, como a base é a mesma altura, então A vezes A. A vezes A. E A vezes A é A ao quadrado. Então, está aqui a área desse primeiro quadrado aqui. Aqui é um retângulo. Lembra que esse pedaço é B e esse tamanho aqui é o mesmo daqui que é A. Então, aqui ó, é A. Então, como é que calculo a área de retângulo? É base vezes altura. Então, é B vezes A ou A vezes B. Então, está aqui a área A vezes B. Então, já calculei a segunda área. Aqui é outro quadrado. Só que aqui é B, ó. Esse tamanho aqui é B. Então, aqui também é B. Então, é um quadrado. Como é calcular a área de quadrado? Base vezes altura. Só que como a base e a altura é igual, então é B vezes B, que é B ao quadrado. Então, está aqui a área número 3. E aqui é um outro quadrilátero, um retângulo. Esse tamanho aqui é A e esse tamanho aqui é B. Então, é base vezes altura. Então, é A vezes B. Então, está aqui as 4 áreas. Então, se eu quero a área total, ou seja, basta eu somar isso, mais isso, mais isso, mais isso. Então, eu vou colocar bem aqui. Vou colocar bem aqui. A área total, que eu vou chamar de ST. Vou colocar aqui para baixo. Então, vai ser a área número 1, vou colocar assim. Vai ser S1 mais S2 mais S3 mais S4. E aí eu vou ter isso. A área total vai ser A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado mais AB. Esses dois termos são semelhantes, ó, 1AB mais 1AB, então vai dar 2AB. Então eu vou ter A quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Foi o que a gente chegou bem aqui, ó. Então isso aqui é a interpretação geométrica. Na verdade, isso aqui que a gente acabou de desenvolver é a área de um quadrado de lado A mais B. Então, esse quadrado aqui, ó, o lado dele mede A mais B. Então, é a mesma coisa que eu pegar A mais B ao quadrado. E aí eu desenvolvo e eu chego nesse produto que é chamado de quadrado da soma de dois termos. Então, não esqueça de desenvolver dessa forma. Só relembrando como é que eu desenvolvo. A mais B ao quadrado é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aí eu coloquei 2 exemplos para a gente desenvolver aqui o quadrado da soma de dois termos. Vamos ver aqui do outro lado. Exemplo, desenvolvo. Então eu quero desenvolver. Ó, x mais 3 ao quadrado. Quem é que está fazendo o papel do A aqui, que é o primeiro termo? É o x. Quem é que está fazendo o papel do B aqui, que é o segundo termo? É o 3. Então, x mais 3 ao quadrado. Eu vou multiplicar isso aqui 2 vezes? Não, eu vou aplicar direto lá o quadrado da soma. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso, ó. Então, o primeiro termo e o segundo termo. Então, como é que desenvolve? É o quadrado do primeiro, ou seja, o x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 3, mais o quadrado do segundo, que é 3. Então, 3 ao quadrado. E aí, para terminar, você só desenvolve essas continhas aqui. Então, vai ficar assim, x ao quadrado, 2 vezes 3, 6, vezes x, 6x. E 3 ao quadrado é 9. Então tá aqui. Se você desenvolver x mais 3 ao quadrado, você vai chegar em x ao quadrado mais 6x mais 9, que é um trinômio. Então isso aqui é um trinômio. E aqui na letra B eu tenho 2x ao cubo mais meio de y ao quadrado. Então, quem é que está fazendo o papel do A aqui? É o 2x ao cubo. Quem é que está fazendo o papel do B? É y sobre 2. Então, vamos aplicar.
quadrado da soma de dois termos. Então, quadrado do primeiro, aí eu te chamo a atenção para o seguinte, ó, aqui é um produto, então toda vez que tiver um produto, você sempre coloca entre parênteses. Então, o quadrado do primeiro, então vai ficar entre parênteses 2x ao cubo ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, que é 2x ao cubo, vezes o segundo, que é y sobre 2, mais o quadrado do segundo. Como é uma fração, então fica entre parênteses também, ao quadrado. Por que tem que ficar ao quadrado, entre parênteses, né? Porque quando eu coloco parênteses, eu estou dizendo que todo mundo aqui está elevado ao quadrado. Se eu não colocar o parênteses, eu não vou estar dizendo que isso aqui está, todo mundo vai estar elevado ao quadrado. Então tem que ter cuidado nessa hora. Então bora desenvolver agora, né? Então 2 ao quadrado é 4. Aí aqui você lembra da propriedade de potência, potência de potência, multiplica os expoentes. 3 vezes 2, 6. Então x ao cubo ao quadrado é x à sexta. Mas aí aqui, olha só, aqui é um produto e aqui é uma divisão, então eu posso simplificar, ou seja, 2 dividido por 2 é 1. Então eu posso cancelar esse cara com esse. Quem que sobrou? 2x ao cubo vezes y. Então isso aqui vai ficar 2x ao cubo y, mais y ao quadrado é y ao quadrado e 2 ao quadrado é 4. Então tá aqui. Se você desenvolver 2x ao cubo mais meio de y elevado ao quadrado, você vai chegar a 4x à sexta mais 2x ao cubo vezes y mais y ao quadrado dividido por 4. Então tá aí, isso aí é o quadrado da soma de dois termos. E agora nós vamos falar do segundo produto notável, que é o quadrado da diferença. Então não vai mudar muita coisa. Vamos lá. Então, o quadrado da diferença de dois termos. Então, eu tenho agora a menos b ao quadrado. Então, você multiplica duas vezes, né? Aí, agora você tem que ter cuidado com o jogo de sinal, porque aqui é menos. Então, você vai ter a vezes a ao quadrado. Aqui, ó, mais vezes menos é menos. A vezes b. Aqui, agora, menos vezes mais é menos. B vezes a vezes b tanto faz. Menos vezes menos é mais. B vezes b ao quadrado. Lembrando que esses caras aqui são semelhantes, né? Você vai somar sinais iguais, você soma e conserva o sinal. Então, 1ab com 1ab dá menos 2ab. Então, tá aqui. A menos b ao quadrado vai dar a ao quadrado menos 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. Você observa que mudou só o sinal em relação ao quadrado da soma. Mudou só o sinal. Então, vamos desenvolver aqui dois exemplos aqui práticos. Então, x menos 3 ao quadrado. Então, o primeiro é x e o segundo é 3. Então, é o quadrado do primeiro, tá aqui, ó. Quadrado, perdão. Menos 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 3, mais o quadrado do segundo. Então, aqui vai ficar x ao quadrado, 2 vezes 3, 6, vezes x, 6x. 3 ao quadrado é 9. Então, tá aqui o desenvolvimento. Segundo, 3a menos b ao quadrado. O primeiro é 3a e o segundo é b. Então, como é 3a, fica entre parênteses. O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Isso aqui, 3 ao quadrado é 9 e a ao quadrado é a ao quadrado. Menos 3 vezes 2, 6, vezes a vezes b. E b ao quadrado. Então tá aqui o desenvolvimento de 3a menos b ao quadrado. Então tá aí os dois primeiros produtos notáveis. Eu espero que você tenha entendido e você já pode pegar lá os exemplos, os exercícios do livro para essa parte e pode já resolver. Então o próximo conteúdo que nós vamos falar são os outros que estão faltando. Então até lá.